Prepare-se para embarcar em uma jornada que vai muito além dos limites do que você já imaginou possível. A cada instante, o universo oferece oportunidades para despertarmos uma nova percepção, conectar corpo, mente e alma e transformar nossa história de dentro para fora. Neste vídeo, você vai descobrir que abrir o terceiro olho não é apenas um símbolo espiritual, é acessar uma nova camada de consciência, conquistar autonomia sobre seus pensamentos, emoções e escolhas, e enxergar possibilidades infinitas onde antes só havia rotina e limitação. Aqui, vamos juntos desvendar os mitos, apresentar práticas reais e profundas e compartilhar experiências que comprovam. Você tem em suas mãos o poder de transformar sua vida, expandir sua visão e impactar positivamente o mundo ao seu redor. Se você sente que está pronto para questionar velhos padrões, buscar clareza e alinhar-se com o seu propósito mais verdadeiro, seu momento é agora. Deixe-se inspirar. Permita-se sentir. Abra seu coração e sua mente, porque a revolução que transforma tudo começa dentro de você. Bem-vindo à sua jornada de despertar. 1. O significado profundo do terceiro olho e o convite à jornada interior. Neste bloco inicial, vamos explorar em profundidade o conceito do terceiro olho, não como uma ideia mística e distante, mas como um chamado prático à transformação da percepção, da vida cotidiana e da relação consigo mesmo e com o mundo. Nossa intenção é colocar você diante de uma porta, a porta do autoconhecimento, de uma intuição ampliada e de uma nova visão de realidade. Que este bloco seja o convite a uma viagem que transcende o ordinário. 1.1. O que é, afinal, o terceiro olho? Historicamente, diversas tradições espirituais citam a existência de um olho da mente, uma capacidade humana de enxergar além do literal, de captar verdades e intuições que transcendem o alcance dos olhos físicos. Na tradição hindu, esse ponto é chamado de Ajna Chakra, localizado no centro da testa, representando a união entre o conhecimento racional e o intuitivo. No Ocidente, há referências ao olho da alma, ao portal da sabedoria. A ciência moderna, por sua vez, identifica nesse ponto a glândula pineal. A glândula pineal é uma estrutura física minúscula, do tamanho de uma ervilha, situada no centro do cérebro. Apesar de pequena, desempenha funções vitais. Regula o ritmo circadiano, influencia a produção de melatonina e serotonina e, segundo algumas teorias, pode estar relacionada à experiência da consciência expandida. Para as culturas ancestrais, ela é vista como a semente da alma, o canal pelo qual a intuição e o conhecimento superior fluem para dentro de nós. 1.2. O terceiro olho. Como portal de intuição e consciência. Quando falamos em abrir o terceiro olho, estamos nos referindo à capacidade de enxergar além das aparências, sentir além dos limites do ego e perceber a teia invisível que conecta todas as coisas vivas. Abrir o terceiro olho é, essencialmente, despertar para um novo olhar diante da vida. Menos reativo, mais atento, menos automático, mais livre. Durante séculos, essa busca esteve associada a práticas profundas de meditação, autoobservação e até mesmo mudanças radicais na alimentação, nos hábitos e nas crenças pessoais. Não se trata apenas de alcançar poderes místicos, mas de embarcar em uma jornada de autossuperação, aprender a confiar em sua própria intuição, questionar narrativas limitantes, enxergar oportunidades mesmo onde parece só haver rotina ou limitações. 3. Os primeiros passos. Questionamento do normal. No mundo moderno, somos ensinados a seguir roteiros prontos, a aceitar, sem questionar, a realidade que nos foi apresentada desde o nascimento. Estude, trabalhe, consuma, busque estabilidade, repita. Muitos entram nessa rotina das 9 às 5, sem nunca se perguntar se existem caminhos alternativos para ser, viver e se expressar. O despertar do terceiro olho começa aqui, no questionamento do ordinário. É o início de ver que a normalidade é uma escolha coletiva,
mas não a única escolha possível. É começar a enxergar que você pode optar por uma nova forma de existir, experimentar, sentir e interpretar os acontecimentos da vida. 1.4. A riqueza da diversidade de experiências. As transcrições que você leu, junto aos ensinamentos dos canais mais populares sobre expansão da consciência, mostram que existe uma pluralidade imensa de experiências no processo de abertura do terceiro olho. Para alguns, trata-se de experimentar estados de clareza única, perceber mais do mundo, notar detalhes, sincronicidades, sinais, flashes de intuição. Para outros, esse despertar pode começar com pequenas mudanças, uma nova dieta, o abandono de vícios, uma curiosidade incessante por temas como meditação, neurociência, filosofia espiritual. Essa diversidade é crucial. Não há um único caminho, nem ordem obrigatória. Cada pessoa encontrará sua combinação única de práticas, experiências e compreensões. 1.5. A resistência inicial e os medos do processo. Um dos temas mais recorrentes nos vídeos e canais é o aviso: abrir o terceiro olho não é para quem quer manter tudo igual. A abertura desta percepção normalmente vem acompanhada da sensação de que a própria realidade se torna mais inquieta. Você pode começar a enxergar padrões nocivos em relações, limitações autoimpostas, ilusões em narrativas da mídia ou no trabalho convencional. Pode perceber emoções antes reprimidas ou ignoradas. Esse processo pode ser desconfortável, porque obriga você a sair da zona de conforto e embarcar numa jornada de honestidade radical consigo mesmo. É aqui que muitas pessoas sentem medo, resistência ou tentam desacreditar a ideia do próprio despertar. O convite, portanto, é para acolher essa desconstrução como parte natural da aventura interior. 1.6. Não apenas misticismo, ciência e psicologia no caminho. Muitos dos tópicos discutidos pelos grandes nomes internacionais dessa área, como Infinite Waters, Aaron Doughty, Teal Swan, apontam para algo essencial. Abrir o terceiro olho não é só um conceito místico, mas também um fenômeno que pode ser explorado à luz da ciência contemporânea. Psicólogos renomados discutem os efeitos da autoobservação, da mudança de hábitos e da expansão de consciência como ferramentas para curar bloqueios emocionais, fortalecer a saúde mental e desenvolver maior autonomia. A neurociência comprova a plasticidade do cérebro e como novos comportamentos, pensamentos e percepções podem ativar diferentes áreas cerebrais, levando à criação de novos caminhos neurais responsáveis por autotransformação e equilíbrio interior. 1.7. O convite ao mergulho profundo. Neste bloco inicial, o convite para você é exercitar a curiosidade, a coragem de questionar e o senso de aventura. O terceiro olho, simbolicamente, é este chamado: enxergar o novo onde antes só havia rotina, buscar significado onde parecia só haver acaso, e aprender com humildade a perceber tudo com olhos de aprendiz. Prepare-se, portanto, para entrar nos próximos blocos, onde aprofundaremos temas como alimentação consciente, a prática do desapego das crenças, técnicas práticas para iniciar sua própria experiência de abertura do terceiro olho e, acima de tudo, como viver uma vida de autenticidade, liberdade interior e conexão ampliada com o todo. Sinta este início como uma semente. Você pode escolher seguir a vida no piloto automático ou começar, aqui e agora, a aventurar-se neste território desconhecido de si mesmo. Bem-vindo à sua própria jornada de expansão de consciência. 2. Desconstruindo a realidade. Para além dos sentidos e da rotina social. O despertar do terceiro olho é principalmente uma ruptura profunda com a visão limitada de mundo que nos foi ensinada desde cedo. Não basta simplesmente desejar novos poderes ou visões metafísicas. Trata-se de um processo radical de desconstrução. Perceber claramente que a realidade comum vista com os olhos físicos é apenas uma fração do que existe e do que podemos vivenciar. 2.1. A ilusão da rotina e o piloto automático. Todos nós crescemos dentro de um sistema que premia a previsibilidade. Acordar, estudar,
Trabalhar, pagar contas, consumir, repetir. Do ponto de vista da expansão de consciência, esse ciclo contínuo é chamado de piloto automático. Assim como máquinas programadas, seguimos rotinas porque fomos ensinados que segurança, aceitação social e sucesso material dependem disso. O terceiro olho, no entanto, começa a se abrir justamente quando ousamos questionar. Existe mais vida além disso? Esse questionamento é revolucionário. Ele provoca desconforto e até medo, pois significa, em algum nível, desfazer o que nos foi dito ser normal e abrir espaço para o extraordinário dentro do ordinário. Aqui surge a dúvida: está preparado para encarar uma existência plena de possibilidades, mesmo diante do desconhecido? 2.2 O véu dos sentidos. O que você realmente percebe? A ciência física contemporânea nos lembra que os 5 sentidos humanos captam menos de 1% dos espectros eletromagnético e acústico. Ou seja, tudo o que você vê, ouve, toca, cheira ou saboreia é apenas uma pequena fresta de toda a realidade disponível à percepção. Os vídeos e transcrições analisados ressaltam esse ponto. Abrir o terceiro olho é despertar para esses 99% ocultos. É aprender a sentir, intuir, perceber, com toda a complexidade da mente e do coração. Muito além de clarividência no sentido místico, trata-se de uma nova clareza, um estado ampliado em que padrões, emoções escondidas, sincronicidades e coincidências passam a ser notados com intensidade. Você passa a olhar a vida, a mídia, seu trabalho e suas relações de outros ângulos e, por vezes, percebe-se fora do sistema, como se estivesse assistindo ao cenário social de fora do palco, percebendo ilusões, repetições, manipulações e condicionamentos que antes passavam despercebidos. 2. 3. A jornada ao desconhecido. Incômodo como sinal de crescimento. Ao abrir o terceiro olho, é comum experimentar desconforto. Algo dentro de você começa a se incomodar com as antigas certezas. Aquela relação que não fazia bem, o emprego repetitivo, os hábitos destruidores, as crenças negativas. O desconforto se apresenta como um alerta. Não siga dormindo. Há mais para ser vivido, sentido e compreendido. Esse incômodo não é sinal de algo errado. Pelo contrário, é a evidência de que sua consciência está se expandindo e aquilo que costumava parecer seguro e eterno agora se dissolve, dando lugar ao novo. 2.4 Liberdade de escolha. O caminho está em suas mãos. Os mestres alertam. Abrir o terceiro olho não é obrigação nem destino, mas escolha. Muitos preferem conscientemente o conforto da rotina, do medo e do piloto automático, porque temem o desconhecido. Não há julgamento algum nisso. Cada alma tem seu próprio tempo. No entanto, os que escolhem atravessar o portal da consciência acabam descobrindo uma liberdade jamais imaginada. Você percebe que pode, sim, criar seu próprio estilo de vida, transcender condicionamentos, desenhar sua existência com mais autonomia e criatividade. É nesse ponto que as narrativas do mundo convencional perdem força. Você não está aqui apenas para obedecer, sobreviver e repetir. Existe, à sua disposição, uma vastidão de experiências e sentidos, esperando para serem explorados. 2.5 Os superpoderes da consciência expandida. As transcrições citam frequentemente superpoderes associados ao despertar do terceiro olho, clarividência, clareaudiência, sensibilidade aumentada. Embora muitos possam duvidar dessas capacidades, na prática, trata-se de uma sensibilidade ampliada, física, emocional, ética e intuitiva. Você identifica mentiras com facilidade, percebe intenções ocultas em pessoas, organizações e mídias, sente energias de ambientes, desenvolve compaixão e empatia superiores. Esses dons não surgem de forma espetacular, mas lentamente, como consequência de uma atenção consciente e de uma disposição autêntica para enxergar sem filtros. Com o tempo, você vê o valor de cada ser vivo, enxerga nuances do sofrimento humano e animal,
sente repulsa por hábitos destrutivos e percebe o potencial de transformação individual e coletiva. 2.6. A importância de questionar a mídia e as crenças herdadas. Outro aspecto profundo trazido pelos vídeos refere-se ao despertar para além da mídia. O terceiro olho, quando se abre, instala uma necessidade de discernimento radical. O que você lê, assiste e consome realmente é verdade? Ou tudo não passa de uma maia, uma ilusão cuidadosamente construída para manter as pessoas distraídas e submissas? O convite dos mestres é para nunca acreditar cegamente em nada, nem mesmo no que é dito aqui. Tudo deve ser passado pelo próprio crivo da experiência, do autoconhecimento e da intuição. Ao abrir o terceiro olho, sua capacidade de julgar, discernir e escolher de forma autônoma se fortalece. 2.7. O que você precisa deixar para trás? Muitos querem a luz, mas poucos querem abrir mão das velhas sombras. O processo exige coragem para abandonar não só crenças, como também certos prazeres, comida ultraprocessada, consumo excessivo, propagandas, padrões de relacionamento tóxicos, vícios de pensamento e comportamentos autodestrutivos. Isso não significa virar um asceta ou alguém desprovido de prazeres, mas sim assumir responsabilidade, saber que cada escolha cotidiana afeta sua clareza interior, seu corpo e seu destino. Você aprende a ler entre as linhas e percebe que nada entra na sua mente sem impacto. Filmes, notícias, conversas, tudo molda sua experiência subjetiva. 2.8. Integrando ciência, espiritualidade e filosofia. Os ensinamentos mais maduros não rejeitam o que há de bom na ciência ou na espiritualidade. Pelo contrário, amalgamam saberes. Neurocientistas mostram como a atenção plena, a meditação e a quebra de padrões reconfiguram o cérebro, neuroplasticidade, permitindo escolhas mais conscientes e uma vida com menos sofrimento. Grandes mestres espirituais, antigos e contemporâneos, sempre apontaram nesse sentido. A transformação começa de dentro, com coragem, disciplina, curiosidade e humildade. 2.9. O chamado à presença. O segundo bloco encerra com este convite. Faça uma pausa. Observe sua rotina, seus padrões. O que acredita ser real? Onde está o piloto automático em sua vida? O que poderia ser visto com outros olhos? Quanto do seu sofrimento ou da sua limitação é realmente necessário? E quanto é apenas costume ou medo de mudar? O abrir do terceiro olho é, antes de tudo, a decisão diária de estar presente. Sentir plenamente cada sensação, questionar cada crença, abrir mão de viver como máquina e resgatar a inteireza de quem você é, nesse exato momento. 3. Alimentação, corpo e o terceiro olho. O caminho da conexão e da responsabilidade. Ao longo da jornada de expansão da consciência e abertura do terceiro olho, um tema inevitável surge em praticamente toda a tradição, seja ela espiritual, filosófica ou científica. O corpo não é apenas um receptáculo da alma, mas sim um instrumento sutil de percepção, transformação e expressão da consciência. Neste bloco, vamos mergulhar profundamente no papel da alimentação, dos cuidados com o corpo e da responsabilidade pessoal como fundamentos para despertar e manter o terceiro olho verdadeiramente aberto. 3.1. O corpo como templo e antena. Desde tempos antigos, o corpo é considerado um templo, um canal sagrado que, quando limpo e harmonizado, servia como instrumento para experiências de estados ampliados de consciência. O terceiro olho, e a percepção sutil associada a ele, depende da vitalidade física e da clareza energética. Não é coincidência que tantos buscadores espirituais ao redor do mundo tenham experimentado, intuitivamente, mudanças alimentares radicais. Jejum voluntário, dietas naturais, alimentação baseada em plantas, exclusão de intoxicantes e redução de alimentos pesados e industrializados. A partir de uma perspectiva moderna, a ciência corrobora. Existe uma correlação direta entre aquilo que comemos,
nossa microbiota intestinal, e a produção de neurotransmissores e hormônios que afetam humor, cognição, intuição e até capacidades de percepção extra. O cérebro, e especialmente a glândula pineal, é sensível tanto a toxinas ambientais quanto aos nutrientes presentes na dieta. 2. Dieta consciente, um ato espiritual e ético. Segundo várias fontes, ao modificar conscientemente a alimentação, mesmo que por experimentação temporária, percebe-se uma ampliação de sensibilidade, compaixão e intuição. A adoção de dietas mais naturais, com destaque para o veganismo ou alimentação baseada em plantas, é relatada como catalisadora do processo de abertura do terceiro olho em muitos relatos de buscadores, influenciadores e terapeutas. Não se trata apenas do aspecto biológico, mas também da consciência ética. Ampliar o olhar para além de si mesmo, percebendo os animais e todos os seres vivos como companheiros de jornada. Comer se transforma, assim, num ato sagrado de integração com a natureza, num gesto de não violência e num convite ao respeito a toda forma de vida. Ao perceber a interconexão entre todas as coisas, é natural sentir compaixão e reverência pelo alimento e pelo ciclo da vida. 3. Abrindo mão do lixo para alimentar a clareza. O processo não é livre de desafios e resistências. A maioria de nós cresceu alimentando-se de comidas ultraprocessadas, açucaradas, gordurosas, parte de hábitos sociais e memórias afetivas. Mudar esses padrões não é simples, mas é exatamente nesse ato de abrir mão conscientemente do lixo que testamos, no cotidiano, nossa disposição para o autoconhecimento. Não se trata de culpa, moralismo ou perfeição, mas de responsabilidade. Reconhecer que cada item do que entra em nosso corpo afeta diretamente nosso campo sutil, percepção emocional, energia vital e clareza mental. E isso vai além da comida. Inclui também as substâncias que consumimos por prazer: álcool, cigarros, drogas, o que assistimos, ouvimos, lemos e com quem convivemos. Tudo alimenta ou intoxica, sutil ou profundamente. 4. A relação entre alimentação e espiritualidade. Prática. Monges, yogis, xamãs e pesquisadores modernos reiteram: períodos de alimentação leve ou até mesmo jejum aumentam a percepção sutil, a quietude mental, facilitando experiências de intuição, flashes de sabedoria e visões interiores. Estudos sobre meditação e estados alterados de consciência mostram que, ao alinhar o corpo físico, a energia vital e a mente, criamos as condições para o olho da mente se expandir naturalmente. No Ocidente, muitos confundem nutrição com prazer imediato, mas na jornada do autoconhecimento, o alimento se transforma numa ponte. Comer não apenas para o corpo, mas também pela clareza da mente, leveza do espírito e conexão com o todo. 3.5. A prática da empatia e do amor universal. Os ensinamentos dos canais de maior referência global lembram que, ao examinar nosso prato, somos convidados a desenvolver empatia, uma capacidade essencial para qualquer caminho de expansão. Ao perceber que a vida é sagrada, seja ela animal, vegetal ou mineral, passamos a escolher, com mais consciência e menos automatismo, aquilo que realmente corresponde à nossa vibração, valores e visão de mundo. Essa prática se estende a todas as esferas, desde o modo como tratamos nosso corpo, até como relacionamos com pessoas, ambientes, objetos, ideias e emoções. Cada escolha diária é um manifesto do nosso estágio de consciência. 6. Prevenção e cura. Do automático à autossuficiência integral. A responsabilidade por si mesmo vai além da dieta e repousa na autossuficiência. Aprender sobre saúde integral, investir em práticas que fortalecem o corpo, exercícios, sono regular, hidratação, exposição ao sol, estudar o que nos faz bem e compreender nossos limites. O verdadeiro poder espiritual começa com pequenos gestos de amor próprio. Não jogamos a responsabilidade do nosso bem-estar apenas sobre médicos, terapeutas ou remédios, mas partimos da premissa: cura-te a ti mesmo, como repetem tradições em todo o mundo.
A neurociência moderna, por meio da epigenética e da neuroplasticidade, confirma: nossos hábitos diários têm o poder de alterar, literalmente, a expressão gênica e o funcionamento cerebral. Ou seja, podemos nos reprogramar para mais saúde, bem-estar e consciência. 3. 7. Intuição, sabedoria e alimentação. Um ciclo virtuoso. À medida que limpamos o corpo e a mente das toxinas físicas e emocionais, nossa intuição se fortalece. Passamos a sentir o que nos faz bem. Aprendemos a perceber quando algo está desalinhado. Nos tornamos nossos próprios guias. O ciclo se fecha, pois a clareza gerada por essa intuição se manifesta em escolhas ainda mais alinhadas com o nosso propósito mais elevado. 3. 8. Exercício prático para este bloco. Proponha-se a uma semana de experimentação consciente. Observe cada alimento, cada bebida, cada estímulo que você consome. Sinta como isso reverbera em seu corpo, humor e clareza interna. Anote sensações, sintomas, emoções. Veja quais padrões são automáticos. Tente, num dia específico, alimentar-se apenas de forma natural, beber mais água, dormir cedo e realizar práticas de respiração ou presença. Repare como seu corpo responde e busque perceber sinais sutis de mudança interna. 3.9. O chamado à delicadeza e respeito próprio. No caminho do terceiro olho, não há espaço para autocrítica destrutiva nem perfeccionismo doentio. Trata-se de acolher, com delicadeza, o próprio ritmo, honrar sua história e se abrir aos poucos para uma relação mais amorosa com o próprio corpo e com tudo que o cerca. Ao redesenhar sua alimentação e modo de viver, você ascende não só espiritualmente, mas eticamente, existencialmente e socialmente. Este bloco é o lembrete de que, para enxergar além, é preciso começar pelo básico, cuidar do solo onde florescerá a sua nova consciência. 4. Desapego das crenças, mídia e o ego, vendo além da ilusão. A abertura do terceiro olho não consiste apenas em enxergar novas realidades ou experimentar estados de consciência expandidos. Trata-se também de desenvolver a capacidade de discernir e desapegar-se de velhos padrões de pensamento, de narrativas impostas e do próprio ego que nos aprisiona em limitações. Este bloco aprofunda o papel das crenças, da mídia e do ego na construção da nossa realidade e mostra como superá-los para alcançar uma visão verdadeiramente libertadora. 4.1. O poder das crenças. Construindo ou limitando a realidade. Crenças são ideias repetidas tantas vezes por nós mesmos, pela família, escola e sociedade, que acabam virando verdades inquestionáveis. São como filtros invisíveis que determinam o que você vê, sente, interpreta, deseja. Algumas crenças nos conectam à vida, ao propósito e ao bem-estar, mas muitas outras geram medo, inferioridade, culpa ou até preconceito. O terceiro olho em estado desperto é, essencialmente, a capacidade de reconhecer esses filtros, perceber que eles são apenas lentes temporárias, não a verdade absoluta. Questionar: de onde veio essa ideia? Ela me pertence ou herdei de alguém? Me faz livre ou me acorrenta? Esse é o primeiro passo para desconstruir padrões limitantes e abrir espaço para novas possibilidades de percepção e ação. 4.2 Mídia, doutrinação e o teatro da realidade. Vivemos em uma era de informação, mas também de manipulação e hiperestimulação. A mídia, seja tradicional ou digital, atua como grande moldadora de valores, desejos, comportamentos e crenças coletivas. Notícias, novelas, filmes, memes e influencers podem criar realidades, fazer e desfazer modas, reforçar medos ou expandir esperanças. Quem começa a despertar o terceiro olho experimenta uma mudança radical nesse consumo. Não mais aceita tudo passivamente, mas aprende a discernir o que é útil, verdadeiro e edificante diante do que é sensacionalista, manipulador ou amedrontador. A habilidade de ler entre as linhas torna-se crucial. Perceber mensagens subliminares, interesses ocultos
ideologias disfarçadas ou a simples distração que mantém mentes ocupadas e adormecidas. Ao perceber que a mídia pode ser instrumento tanto de doutrinação quanto de libertação, você assume responsabilidade ativa pelo que consome, cria e compartilha. Aprende a consumir informação com senso crítico, escolhendo conteúdos que estejam alinhados à autenticidade, à expansão e à construção de realidades mais conscientes. 4.3. O ego. A ilusão da separação e supremacia. O ego, aqui, não é apenas vaidade ou orgulho, mas um conjunto de padrões mentais que sustentam a ilusão da separação. Eu versus o outro. Eu versus o mundo. O ego acredita que é o centro do universo, que precisa se defender, comparar, competir ou agradar para sobreviver. É ele quem sente ofensa, raiva, inveja, medo, necessidade constante de reconhecimento e aprovação. É ele que gera a sensação de falta ou insuficiência, impedindo uma percepção mais ampla e compassiva da vida. A abertura do terceiro olho é, em grande medida, o desmanche paulatino do ego. Não se trata de destruí-lo, mas de reposicioná-lo. Entender que a verdadeira identidade é vasta, misteriosa, coletiva e universal. Com o ego sob controle, você encontra paz, empatia, humildade e verdadeira liberdade para ser quem é, sem máscaras ou necessidade de validação externa. 4.4. Dualidade e não dualidade, transcendendo opiniões polarizadas. O mundo é repleto de dualidades: certo, errado, bonito, feio, sucesso, fracasso, meu, teu. O terceiro olho nos convida a um olhar além dessas polaridades, chamado de não-dualidade. Ao perceber que todo julgamento é apenas uma perspectiva, torna-se possível sentir menos reatividade diante de opiniões contrárias ou situações inesperadas. A mente dualista sempre busca certezas, separa, classifica, exclui. O terceiro olho, ao se abrir, convida à inclusão. E se tudo fizer parte de um mesmo fluxo, isso não significa abandonar opiniões ou valores, mas ampliar o olhar, dar um passo atrás nas discussões e enxergar o pano de fundo, percebendo que todos somos expressões diferentes de uma mesma consciência universal. 4.5. A importância da humildade e da busca contínua. Um dos maiores bloqueios no caminho da expansão é a arrogância do eu já sei. Assim como afirmam tradições milenares, a verdadeira sabedoria está em reconhecer a extensão da própria ignorância e manter-se sempre aberto ao aprendizado. O terceiro olho se fecha diante do orgulho, mas se abre para a humildade intelectual, para o desejo sincero de aprender, questionar e crescer. Aquilo que você considera impossível, improvável ou ridículo hoje, pode ser apenas limitação de perspectiva, não de realidade. O convite é para observar, experimentar, dialogar e revisitar crenças de propósito, deixando sempre uma margem de dúvida saudável. 4.6. Exercício prático. O desaprender consciente. Escolha uma crença importante sobre si mesmo, sobre a vida, sobre as pessoas. Investigue-a. De onde ela veio? Está baseada em experiência direta ou apenas repetição? Como é a vida de quem não acredita nisso? Experimente por um dia ou uma semana agir como se essa crença não existisse. Observe que emoções, pensamentos e oportunidades surgem quando você suspende o filtro. Ao notar o que permanece e o que se dissolve, você terá dados para construir conclusões mais maduras e autênticas. Da mesma forma, dedique um tempo para observar os conteúdos consumidos na mídia. Questione a intenção, o efeito, seu estado emocional após o consumo. Elimine, gradativamente, o que intoxica e mantenha apenas o que nutre. 4.7. Libertando-se para perceber a realidade expansiva. No fim das contas, esse processo é sobre liberdade. Livrar-se das amarras invisíveis do pensamento automático, das normas sociais que não fazem sentido, das ilusões do consumo desenfreado e da visão fragmentada da existência. O terceiro olho é um convite permanente ao autoconhecimento prático, que não despreza a razão, mas também não a coloca acima da intuição,
da compaixão e da experiência direta. Ao desapegar-se de crenças ultrapassadas, filtrar a mídia com discernimento e dissolver as amarras do ego, sua percepção se expande. Você passa a ver unidade na diversidade, profundidade no simples, conexão onde antes só via separação. O mundo, antes limitado pelo medo, julgamento e repetição, revela-se um campo aberto de possibilidades e aprendizado. 4.8. Conclusão do bloco. Este bloco convida você a uma limpeza interna. Abandonar pesos desnecessários, vestir-se de curiosidade e coragem para viver sem depender de velhas histórias, aceitando o desconhecido com leveza. A verdadeira autonomia nasce da mente livre, e o terceiro olho é, sobretudo, a janela dessa liberdade. 5. O despertar do terceiro olho e o desenvolvimento da intuição profunda. Neste quinto bloco, vamos aprofundar o entendimento sobre o processo de despertar do terceiro olho, seu papel na ampliação das percepções súbites e o desenvolvimento da intuição, que é a capacidade de captar informações além da razão lógica e dos sentidos físicos comuns. É um convite para compreender que o terceiro olho não é apenas um símbolo espiritual, mas um instrumento real para acessar sabedoria interna, transformar a realidade pessoal e ampliar a consciência em níveis múltiplos. 5.1. O terceiro olho como centro de sabedoria interior. O chakra do terceiro olho, também conhecido como Ajna Chakra, está localizado entre as sobrancelhas, no centro da testa, e é tradicionalmente representado pela cor roxo-azulada. Este centro energético rege a intuição, a percepção espiritual, a clarividência e a criatividade. Ele é associado à glândula pineal, que, do ponto de vista fisiológico, regula os ritmos biológicos e produz hormônios cruciais para o equilíbrio mental e emocional, como melatonina e serotonina. Abrir o terceiro olho é ativar essa região para além das funções biológicas básicas, explorando sua capacidade como uma janela para acessar informações que não dependem apenas dos sentidos físicos. A ativação energética deste chakra permite perceber padrões sutis, experimentar estados de consciência ampliada e desenvolver a visão interior, compreendendo o mundo de uma forma mais holística e integrada. 5.2. Percepção, além da dualidade. Quando o terceiro olho desperta, ocorre uma transcendência da visão dualista, certo, errado, bom, mau, eu, outro. Ora, você observa o mundo tradicionalmente racional. Ora, cruza para realidades mais sutis, onde as percepções são menos lineares e mais simbólicas, intuitivas e multidimensionais. Este despertar permite enxergar conexões, sincronicidades e ver além das aparências superficiais da realidade consensual. Uma mente que se torna instrumento de percepção e não apenas um mecanismo reativo e cognitivo, começa a sintonizar frequências e informações de campos energéticos e realidades paralelas. Muitas pessoas relatam experiências de clarividência, flashes de intuição profunda, insights repentinos que expandem sua compreensão do presente, passado e possíveis futuros. 5. 3. Os sinais do despertar do terceiro olho. A sensibilização do terceiro olho pode manifestar-se por sintomas físicos, emocionais e psíquicos, como sensação de pressão ou leve desconforto na região entre as sobrancelhas, visão de luzes, cores ou imagens durante meditações ou mesmo olhos fechados, intuição aguçada, percepção de sentimentos e intenções ocultas, sonhos vívidos e maior capacidade de lembrar deles, interesse intenso por temas espirituais, filosóficos e científicos sobre a consciência. Esses sinais indicam que a energia desse centro está sendo ativada ou equilibrada, abrindo portas para experiências mais profundas. É importante proceder com consciência, evitar exageros e buscar equilíbrio entre a mente, emoções e corpo físico. 5.4. O papel do coração na ampliação da percepção. A integração do terceiro olho com a energia do coração é um reforço poderoso para o processo de despertar.
Estudos da energia eletromagnética mostram que o campo do coração é milhares de vezes mais potente que o da cabeça, formando uma ponte indispensável para tornar as percepções mais palpáveis e harmoniosas. Transcrição anterior. Visualizar a energia do coração subindo até o terceiro olho, enquanto mantém um estado de atenção e intenção poderosa, potencializa as manifestações de intuição, clarividência e paz mental. Aliar mente e coração evita que a expansão da consciência se torne um fenômeno apenas mental, tornando-se uma experiência viva, recalibrada pelo amor, compaixão e equilíbrio. 5.5 Intuição e sabedoria como ferramentas práticas. Mais do que uma experiência esotérica, o despertar do terceiro olho traz benefícios práticos. Melhora a capacidade de tomar decisões, aumenta a empatia, melhora a saúde mental por promover maior autoconsciência e reduz a ansiedade. A intuição se torna uma aliada para navegar desafios pessoais, profissionais e sociais. Para além da mística, o desenvolvimento da intuição ajuda a reconhecer padrões mentais limitantes, identificar fontes de energia negativa e perceber oportunidades ocultas. Isso reforça a autonomia na construção do próprio caminho espiritual e material. 6. Exercício prático para ativar e harmonizar o terceiro olho. Um exercício que muitos praticantes recomendam consiste em sentar-se confortavelmente com a coluna ereta, colocar as mãos sobre o coração e trazer a consciência para essa região, sentindo suas pulsações e energia. Visualizar uma luz intensa e calma saindo do coração e subindo pelo pescoço até o centro da testa, na região do terceiro olho. Manter os olhos fechados, olhar para cima levemente, focando a atenção no terceiro olho. Respirar profunda e lentamente, mantendo a intenção clara de se conectar com a sabedoria interior e a intuição. Observar as sensações, imagens, emoções que surgem sem julgamentos. Finalizar, agradecendo a si mesmo pela atenção e cuidado. Este exercício cria um caminho para sensibilizar e harmonizar energias, facilitando o processo natural de expansão, sem forçar ou buscar resultados imediatos. Transcrição anterior. 7. A importância do equilíbrio e da responsabilidade. Embora o despertar do terceiro olho traga potencialidades incríveis, é fundamental manter equilíbrio. Exageros ou busca desenfreada por poderes espirituais podem levar à desorientação, confusão mental ou até problemáticas emocionais. Este processo pede paciência, autoconhecimento, supervisão quando possível, e a integração gradual entre mente, corpo e espírito. A expansão gradual evita frustrações, dá tempo para assimilar novas experiências e cultivar um caminho que realmente transforma, cura e amplia a própria vida. Este bloco mostrou que o despertar do terceiro olho é uma viagem prática para integrar intuição, percepção expandida e sabedoria interior, conectando ciência, espiritualidade e cuidado consciente. É um convite para olhar além das limitações do racional, explorando uma visão mais ampla, profunda e vivida da existência. 6. O caminho da autonomia na cura, tornando-se seu próprio médico interior. Neste sexto bloco, aprofundaremos o aspecto essencial da jornada do terceiro olho, que diz respeito à saúde integral e à autonomia na cura. A experiência transformadora não é apenas filosófica ou espiritual, mas profundamente prática. Aprender a cuidar do corpo, da mente e das emoções com responsabilidade, discernimento e amor próprio. Vamos compreender que a verdadeira transformação nasce quando assumimos o protagonismo do nosso próprio bem-estar. 6.1 O paradigma tradicional da medicina e o despertar para a autossuficiência. Durante séculos, fomos condicionados a confiar exclusivamente em médicos, remédios e instituições para nossa cura física e mental. Embora esses profissionais e métodos sejam fundamentais em muitos casos, as tradições milenares e pesquisas contemporâneas apontam para a importância do autoconhecimento e da autogestão da saúde. Abrir o terceiro olho
é perceber que nenhuma cura externa será completa sem a participação ativa do indivíduo, sua atenção, empenho, escolha consciente e transformação de hábitos. Curar-se a si mesmo não significa rejeitar a medicina alopática, mas assumir o papel do médico interno, aquele que entende os sinais do corpo, reconhece as causas do desequilíbrio e atua preventivamente. 6.2 Corpo, mente e emoções, uma tríade indissociável. A saúde integral envolve um equilíbrio dinâmico entre o físico, o emocional e o mental. Doenças físicas podem ter raízes emocionais e crenças inconscientes. Ansiedades e depressões podem ser reflexos de desequilíbrios físicos ou falta de autocuidado. Pensamentos e emoções tóxicos enfraquecem o sistema imunológico e sabotam a energia vital. Portanto, a abertura do terceiro olho propicia não somente uma expansão da consciência exterior, mas um mergulho radical no autoconhecimento profundo. Compreender como emoções reprimidas, pensamentos autocríticos e padrões não resolvidos impactam a biologia do corpo. 6.3 Epigenética e neuroplasticidade. O poder de mudar seu corpo e sua mente. Avanços científicos recentes reforçam esta visão. Nossas escolhas diárias modificam não apenas o estado mental ou emocional, mas o próprio funcionamento do DNA através da epigenética. O cérebro, por sua vez, tem a capacidade de criação de novas conexões neurais, neuroplasticidade, o que significa que é possível reprogramar hábitos, padrões e até doenças. Essa perspectiva empodera o indivíduo, mostrando que, ao empenhar-se na mudança consciente, pode ativar processos naturais de cura, restabelecer o equilíbrio e promover transformação duradoura. 6.4 A importância de escutar o corpo. Sinais e comunicação interna. O despertar do terceiro olho é inseparável do despertar para a escuta do corpo. Cada sintoma, cada sensação, cada impulso é uma forma de comunicação que merece atenção e respeito. Aprender a interpretar esses sinais é o primeiro passo para agir com sabedoria. Muitos de nós estamos desligados deste diálogo interno, ignorando dores, fadigas ou sinais sutis até que se tornem crises graves. Reconectar-se com o corpo implica desacelerar, observar, reconhecer padrões e responder de forma amorosa e responsável. 6.5 Integrando o cuidado holístico. Alimentação, movimento, sono e mentalidade. Para fortalecer o médico interior, algumas práticas são fundamentais. Alimentação consciente. Como visto no bloco anterior, nutrir o corpo com alimentos integrais, naturais, minimamente processados, alinhados à nossa fisiologia e valores. Movimento saudável. Exercício regular, de preferência alinhando corpo e mente, como yoga, caminhada na natureza, dança ou outras práticas que promovam equilíbrio energético. Sono, reparador. Respeitar os ciclos naturais, manter uma rotina que cuide da regeneração física e mental. Mentalidade positiva. Cultivar pensamentos e emoções que promovem paz, gratidão e autocuidado, evitando ruminações, críticas destrutivas e estresse crônico. Estas dimensões juntas criam um terreno fértil para a expansão da consciência e para a manutenção das capacidades despertas do terceiro olho. 6. A responsabilidade e o papel do discernimento. Mesmo com toda a informação disponível, assumir o controle da própria cura exige discernimento e responsabilidade. Nem tudo o que se lê ou ouve online é de fato eficaz ou saudável. O despertar do terceiro olho traz também a clareza para distinguir o que verdadeiramente serve ao processo individual, afastando modismos, falsas promessas ou métodos que não respeitam a integridade pessoal. Buscar orientação qualificada quando necessário, mas sem abdicar da autonomia, é a postura mais madura e equilibrada. 6.7 A cura. Como processo contínuo e integral. A jornada não promete soluções instantâneas ou magia imediata, mas um convite para caminhar com paciência, respeito e consciência. Toda cura verdadeira envolve tempo, autoconhecimento e um compromisso de longuíssimo prazo com a própria evolução. Nesse sentido,
O despertar do terceiro olho é simultaneamente um catalisador e orientador. Ele permite enxergar caminhos que antes estavam encobertos, trazendo luz para áreas sombrias da própria existência. 6.8. Exercício prático. Autodiagnóstico. Consciente e diário da saúde. Proponha-se a um exercício diário por uma semana. Reserve 5 a 10 minutos para se conectar com o seu corpo, de preferência sentado em silêncio, com respirações lentas e conscientes. Percorra mentalmente cada parte do corpo, percebendo sensações, tensões, áreas de conforto e desconforto. Anote, em um diário, as observações, pensamentos e emoções que surgirem durante e após a prática. Observe especialmente se tem hábitos, crenças ou situações externas que podem estar afetando seu equilíbrio. Analise ao final da semana quais respostas e mudanças você sentiu no corpo e no humor. Este exercício fortalece a escuta interna, ensina a tomar nota dos sinais e estimula a prática de mudanças conscientes e progressivas. 6.9 Considerações finais do bloco. Ao tornar-se seu próprio médico interior, você fortalece sua soberania, aumenta o grau de liberdade na vida e responde às necessidades físicas, emocionais e espirituais com base em sabedoria, amor e ciência integrada. O terceiro olho desperto é um guia sábio que não impõe, mas mostra caminhos. Cabe a você escolher andar neles com integridade e compaixão. 7. A ilusão da separação e o despertar da consciência planetária. No 7º bloco, aprofundamos um dos temas mais profundos do processo de abertura do terceiro olho: a dissolução da sensação de separação e a emergência de uma consciência que transcende fronteiras físicas, psicológicas e culturais. É um convite para assumirmos, de fato, nosso papel de cidadãos planetários, reconhecendo a interconexão de todas as formas de vida e como essa percepção transforma não só nosso mundo interior, mas toda a nossa atuação no planeta. 7.1 O ego e a ilusão de separação. A individualidade mediada pelo ego faz parte do jogo da existência humana. Necessitamos de limites para sobreviver, de um senso de identidade para interagir com o mundo, de fronteiras para nos sentirmos seguros. Entretanto, quando o ego assume o controle total, caímos na armadilha da separação. Eu contra o outro, minha família contra a sua, meu país, minha fé, minha raça, meu grupo. Essa visão reduz o potencial da experiência humana, alimenta conflitos, guerras, competição destrutiva e isolamento emocional. Ao abrir o terceiro olho, encontramos relatos consistentes de pessoas que sentem pela primeira vez a dissolução desses muros internos. Um senso de unidade, empatia e compaixão por seres humanos, animais, plantas e até pela terra como entidade viva. O julgador interno relaxa, e a percepção de "eu sou eles, eles são eu" passa do conceito à experiência. 7.2 Espiritualidade, psicologia e cidadania planetária. Grandes mestres espirituais, psicólogos contemporâneos e pesquisadores em neurociência apontam para o mesmo eixo. O sofrimento individual e coletivo nasce do sentimento de separação. Quantas guerras, preconceitos, sofrimentos emocionais e solidão decorrentes desse senso de outro como inimigo, diferente, concorrente. A abertura do terceiro olho, aliada à expansão da consciência, leva ao reconhecimento prático de que somos, de verdade, uma só família. Isso desponta, muitas vezes, em sentimentos de solidariedade espontânea, desejo por justiça social, igualdade, engajamento ambiental e compaixão pelo sofrimento alheio. Ser um cidadão planetário é reconhecer que não existem fronteiras reais, apenas linhas mentais, e que, ao agir em benefício do coletivo, também crescemos como indivíduos. 7.3 Meditação transcendental e experiência de unicidade. Vários praticantes e pesquisadores constatam que técnicas meditativas profundas, como a meditação transcendental e práticas de compaixão, são ferramentas potentes para dissolver o senso de separação. Experimenta-se um estado alterado de percepção, no qual os limites entre o eu e o outro se diluem. Tudo se revela como parte de uma mesma dança de energia e consciência.
Essa experiência, às vezes percebida como psicodélica por quem nunca a vivenciou, é, na verdade, uma modalidade natural da mente humana, latente e acessível. O que era simples conceito, todos somos um, vira percepção direta, sentida no corpo, nas emoções, nas escolhas cotidianas. 7. 4. A ilusão da nacionalidade e o chamado ao planetarismo. Um ponto consistente nos discursos dos grandes canais e nas transcrições é a identificação do sentimento nacionalista como um fator que limita a expansão da consciência. Meu país é melhor do que o seu. É a base de conflitos históricos, rivalidades e guerras. O viajante da consciência, ao abrir o terceiro olho, começa a perceber-se como cidadão do mundo, desejando um passaporte planetário, não por negação das raízes, mas porque vê a humanidade como família única, em uma só casa, a Terra. Esse caminho não é apenas filosófico. Ele implica engajamento ético, escolhas conscientes de consumo, postura diante de crises globais e sensibilidade para com sofrimento e alegria alheios, independentemente de nacionalidade, cultura ou credo. 7. 5. Supere a face da separação no diário. No cotidiano, praticar a unidade é desafio constante. Começa nos gestos pequenos, cumprimentando o vizinho, interessando-se genuinamente pelo outro, praticando empatia no trabalho, compreendendo o sofrimento alheio. Vai além. Envolve escolhas de consumo mais éticas, participação ativa em causas ambientais e sociais, valorização da diversidade e inclusão. Tudo expressa o entendimento de que não há separação entre eu e o planeta. A ilusão começa a desmoronar quando nos damos conta de que o que afeta o outro, o ambiente, as futuras gerações, afeta também a nós. A expansão do terceiro olho revela que toda ação, pensamento, palavra é uma semente no campo global do qual fazemos parte. 7.6. A crise global como oportunidade de expansão. As crises do século XXI, ambientais, econômicas, emocionais, são sintomas de uma humanidade dominada pela ilusão da separação. Cada incêndio, tragédia ou conflito convoca uma resposta coletiva de compaixão, solidariedade e inovação. O terceiro olho desperto não se furta dessas dores, sente-as profundamente, mas responde com criatividade, esperança e ação. Esse sofrer sentindo com é a base da verdadeira transformação. Nos tornamos humanidade unida em busca de soluções e não apenas indivíduos em luta por vantagens pessoais. 7. Exercício prático. Reconhecendo a unidade em cada encontro. Hoje, escolha um pequeno gesto intencional de conexão. Olhe nos olhos de alguém, escute sem julgar, elogie genuinamente, ajude sem esperar recompensa. Sinta por instantes que não há separação real entre você e aquela pessoa. Ambos são expressões únicas da mesma consciência universal. Anote suas impressões ao final do dia. Repita com frequência esse exercício e observe a dissolução gradual da barreira do eu inflexível. 7. 8. Integração e síntese. Praticando o cuidado consigo e com o outro. O verdadeiro despertar da consciência é, fundamentalmente, o despertar do amor incondicional, por si mesmo, pelo outro, pela terra e por todas as formas de vida. É o entendimento de que cuidar de si é cuidar do planeta, e vice-versa, que cura individual e coletiva caminham juntas. A unidade não é um ideal inatingível, mas uma prática diária em pensamentos, escolhas, palavras, ações. No final das contas, abrir o terceiro olho é voltar a enxergar o que sempre esteve lá, a maravilhosa, sensível, poderosa e inseparável teia da vida. 8. Vivendo a autenticidade e a liberdade interior. Caminhos para uma vida plena com o terceiro olho aberto. Este 14º bloco finaliza a jornada de forma integrada e profunda, abordando como viver diariamente com o terceiro olho aberto, mantendo a autenticidade, a liberdade interior e um senso permanente de conexão e responsabilidade.
É o chamado para decidir conscientemente por uma existência cheia de presença, coragem e abertura, não apenas nos momentos espirituais, mas em cada ação, pensamento e relação. 8.1 Autenticidade, o pilar do despertar consistente. Viver com o terceiro olho aberto é tanto um convite quanto um desafio para abandonar máscaras, falsas certezas e o conformismo. Isso significa aprender a ouvir sua voz interior, abraçar a própria singularidade e expressar-se com verdade, mesmo diante de resistências sociais. Autenticidade significa honrar o seu processo único, respeitar o ritmo, reconhecer limitações e celebrar conquistas com humildade. Não é uma postura rígida, mas uma dança fluida entre ser quem você é e se abrir ao novo. 8.2 A liberdade interior. Frente às pressões externas. A verdadeira liberdade nasce quando sua identidade não depende das expectativas alheias, do consumismo, do status social ou das crenças limitantes herdadas. A abertura do terceiro olho traz a percepção clara das armadilhas externas, oferecendo força para manter-se fiel ao que realmente importa. Essa liberdade não é um estado distante reservado a poucos, mas uma prática diária de escolhas conscientes, desde o que consome até como investe seu tempo, suas relações e sua energia. Ao viver assim, os medos diminuem e a vitalidade aumenta. 8.3 Estar presente em cada momento. O terceiro olho desperto promove a presença, o estado de estar inteiro aqui e agora, sem as distrações do passado ou as ansiedades do futuro. Essa presença profunda amplia sua sensibilidade e clareza para tomar decisões alinhadas à sua essência e ao bem maior. Praticar a atenção plena nos pequenos momentos cotidianos, um café, uma conversa, uma caminhada, é nutrir o solo onde floresce o autêntico despertar espiritual. 8.4 Relacionamentos íntimos e a conexão profunda. Com a expansão da consciência, os relacionamentos ganham nova forma. Passam a ser espaços de apoio mútuo, crescimento e verdade. Você aprende a dialogar sem máscaras, a escutar profundamente e a acolher a diversidade do outro, sem perder sua integridade. Esse tipo de conexão exige coragem, vulnerabilidade e compromisso, mas recompensa com experiências transformadoras que fortalecem o corpo, a mente e o espírito. 8.5 Desafios e a necessidade do equilíbrio contínuo. Mesmo após muitos avanços no caminho do terceiro olho, desafios persistem. O mundo físico, as responsabilidades e as limitações humanas requerem equilíbrio constante para evitar dissipação de energia ou escapismos. É um convite para integrar a espiritualidade à vida prática de forma harmoniosa. Cultivar momentos de silêncio, reflexão, autocuidado e aprendizado é fundamental para sustentar as conquistas e enfrentar os desafios com serenidade e sabedoria. 8.6 Contribuição e serviço. Expandindo a consciência coletiva. Um terceiro olho aberto naturalmente desperta a vocação para o serviço e a contribuição. O crescimento pessoal caminha lado a lado com o desejo e a ação para melhorar o mundo ao redor. Seja por meio de pequenas ações, engajamento comunitário ou inspiração a outros. Contribuir é um ato de amor que retorna multiplicado, fortalecendo a interdependência e a esperança. 8.7 Exercício final. Compromisso com a jornada integral. Proponho que você escreva uma carta para si mesmo, expressando seus valores mais profundos, suas aspirações para viver autenticamente e as ações que deseja cultivar para manter o terceiro olho aberto dia após dia. Releia essa carta com frequência para alimentar seu propósito e alimentar o compromisso com sua evolução. Este exercício fortalece o vínculo entre intenção, pensamento e ação, traduzindo a expansão da consciência em vida real e transformadora. 8.8 Encerramento. A jornada nunca termina, sempre se renova. O despertar do terceiro olho não é um ponto final, mas um ciclo contínuo de descoberta, desapego
e crescimento. Cada dia traz novas lições, revelações e oportunidades para exercitar a consciência, o amor e a liberdade. Que você siga com coragem, ternura e alegria nesta jornada, lembrando que o maior poder está em ser você mesmo, integrado, desperto e vivo em plenitude. Chegamos ao fim desta jornada de autotransformação e expansão do ser. Se você esteve conosco até aqui, já percebeu? Abrir o terceiro olho não é misticismo vazio, mas uma escolha profunda pelo autoconhecimento, pela coragem, pela liberdade e conexão verdadeira. É sobre abandonar o automático, questionar velhas crenças, cuidar do corpo e da mente, sintonizar com o coração e honrar o papel único de cada um no todo. A verdadeira revolução começa dentro e se expande para fora, impactando relações, escolhas, o planeta e a própria história. Viver com o terceiro olho desperto é descobrir que a vida ganha mais cor, propósito e significado a cada novo despertar. Se esse conteúdo ecoou em sua mente e coração, não deixe de participar dessa comunidade de consciência e autodesenvolvimento. Inscreva-se no canal para receber vídeos semanais sobre espiritualidade, neurociência, alimentação consciente, práticas de presença e autocura. Curta, comente e compartilhe sua experiência. Seu relato inspira outros a iniciarem sua própria jornada transformadora. Ative o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo do canal trouxer ferramentas práticas e reflexões profundas para você se alinhar ainda mais com seu propósito de vida. Juntos, somos a mudança que queremos ver no mundo. Respire fundo, sinta essa verdade, expanda sua consciência e lembre-se, a maior descoberta que você pode fazer é você mesmo. Deixe nos comentários sua dúvida, vivência ou insight sobre o processo de despertar. Nossa comunidade é feita de busca, acolhimento e crescimento mútuo. Vamos além, juntos. Namastê.